Temos agora uma apresentação, uma homenagem ao Dia dos Índios que nós tivemos a semana passada. E a Aninha, nossa missionária, junto com o Zezito e seus filhos, não me atrevo a falar o nome para não errar, dos filhos, mas eu chamaria para que eles pudessem fazer a apresentação que está reservada para a comemoração e o trabalho deles no dia de hoje. Amém? Aninha, Zezito. O Azaé Arinância. Zezito, Deus te abençoe, querido. Aninha, Deus te abençoe. Cadê aquele que tem saudade de mim? Esse aqui. Ai, que lindo. Rawames no nori rawena mateo tiames rawaban. Tu és rawaba. Wazasa wi hoimo imudas rawabadan. Bom dia a todos. Deixa eu passar para português, senão ninguém vai entender. Nós estamos aqui para agradecer pelo dia que passou, dia 19 de abril, é o menos que já é esquecido. Eu falei nas escolas que, infelizmente, no calendário de vocês não tem dia do índio, só tem dia do soldado ou quando foi descoberto o Brasil. Então, um deles que restou, nós estamos aqui para representar as tribos que não puderam, ou já foram extintos, já não existe mais. Então, nós estamos aqui, deixa eu me apresentar, sou Zezito, da tribo Chavante. Eu tenho um dos meninos, o Azaé e o Arinácia. Sou casado com a tribo pernambucana. E nós estamos trabalhando no bairro Ieda, e trabalhamos ali representando cada um de vocês. E nós estamos aqui para mostrar um pouquinho da tribo Chavante. E a tribo Chavante fica no norte do Mato Grosso, de Cuiabá para a nossa região, dependendo do lugar, é 480, 500, 600 a 1.000 quilômetros, mais ou menos, do capital para a reserva, ou para a aldeia. Então, atualmente, a população do povo Chavante é 19.030 pessoas no total. Então, são muito poucos. Nascem muitas crianças, mas continua sendo um pouco. E são 260 aldeias, não só da minha região, onde meus pais moram, tem 10 aldeias pequenas, meus pais moram na aldeia central. Essas fotos que vocês estão vendo, alguns, esse daí da nossa aldeia, no Batovi, onde meus pais, a minha família mora, nessa aldeia que vocês estão vendo. E aqui, no total, e quantas tribos que tem hoje, aqui no nosso Brasil? Hoje tem 350 povos indígenas aqui no Brasil. Muito pouco. Alguns falam que era mais de 5.000 indígenas, tribos, não indígenas, tribos. Então, hoje nós temos 350 e mais de 185 idiomas diferentes do que a minha, que eu não sei falar, que eu não sei. E mais de 127 indígenas não alcançados ainda pelo Evangelho.
Tá? Isso significa que já ouviram mais de 223. Falta 127 indígenas, ou tribos, não total. Tribos indígenas que não foram alcançados ainda. E essa é a história do povo indígena aqui no nosso Brasil. Nós não conhecemos muito bem os primeiros habitantes do nosso Brasil. Então, seja bem-vindo para a nossa terra Brasil. E sintam-se à vontade, a casa de vocês. Então, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de representar esses povos indígenas. Alguns, nesse momento, eles não têm esse ar-condicionado, eles estão se reunindo embaixo de um galpão, coberto com palha de buriti, o sapé, de bobaçu e outras palhas. Só para ter, não só para os indígenas que eu fui procurar saber. E também nós temos os ribeirinhos para ser evangelizado, nós temos os quilombolas, e nós temos sertanejos também precisa investir, nós temos também na porta da nossa casa, morador de rua, e nós temos também os bilionários, que têm muito dinheiro, precisa ser alcançado pelo Evangelho. E nós temos imigrantes que vieram fora do Brasil, para o Brasil, precisa ser alcançado através do Evangelho também. E nós temos surdos e mudos, precisa ouvir a palavra de Deus também. E nós temos a última tribo, que é os ciganos, também precisamos alcançar. Não só o povo indígena, para trabalhar com esses povos. E com essas tribos que eu citei. São 8, com os indígenas 9. Então, nós temos que lembrar. E agora, falando um pouco que já muitas vezes ouvimos falar da terceira onda missionária. Então, quem chegou primeiro, e os norte-americanos vieram para o Brasil, da Europa, para evangelizar o povo indígena. Mas, antes da chegada do Evangelho, eu sempre falo que alguns trabalham com CIMI, com a FUNAI, antropólogos, e essas pessoas impedem para chegar o Evangelho, a palavra de Deus, entre o povo indígena. E também, a segunda onda missionária são os brasileiros, que tomaram para si a responsabilidade de alcançar o povo indígena. E a terceira, em outubro, vai ter em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, na aldeia Córrego do Meio, chamado CONPLE, Conselho Nacional dos Pastores Evangélicos e Indígenas. Ali, mais de 5.000 indígenas vão se reunir para louvar e engrandecer somente o Deus de você, o Deus do povo indígena, o Deus de essas tribos que eu citei. Então, quem tiver tempo, não vou forçar, não vou dizer quem quiser, mas quem tiver tempo para participar desse congresso, não estou fazendo propaganda, mas só lembrando que não indígena é R$200 a inscrição, a refeição e tudo, só que lá não vai ter o prédio. Segundo o CONPLE, pode levar barraca, rede, repelente. Lá tem muito muriçoca, mosquito, carapanã. Então, no dia 12 de outubro a 16, vai ter o CONPLE, Congresso Nacional. O Brasil inteiro vão chegar até fora do Brasil. Sidrolândia, de Campo Grande, mais ou menos dá 60 a 80 quilômetros. Da cidade para a aldeia dá 30 ou 40 quilômetros, mais ou menos. Então, pega um pedacinho da estrada de terra. Então, são essas tribos que precisamos alcançar. E o povo Chavante foi alcançado através do homem chamado Harold Raimi.
Hoje ele tem beirando 90 anos. E continua investindo entre o povo chavante. Indo, pegando o carrinho dele, vai passar em Lins, dormir na casa da família, depois vai para Campo Grande, dorme lá de novo, e depois vai para Mato Grosso, dorme em Primavera do Leste, e depois vai para a aldeia. Então ele faz assim, quase 90 anos, dando a vida dele até onde Deus quiser que ele esteja, fazendo o trabalho que ele começou há 60 anos atrás, ou mais. Então eu quero deixar uma palavra para os irmãos, só que vai ser em Chavante, em Apocalipse 7, 9 e 10. Na Bíblia Chavante, há alguns versículos juntos, que nem nesse caso, versículo 9 e 10, são juntos, né? Em português são separados. Apocalipse 7, 9. 7, 9 e 10. É o último livro da Bíblia. Apocalipse 7, 9 e 10. Apocalipse 7, 9 e 10, e diz assim a palavra do Senhor. Taparimha, wa hazuan, watodure, manda. Te mandou wato, da manda, da ruptabina, da te sartawahu on, da patomonobo, te aimesamni. Da mnemesipo munobo, rida remanasra monoha, da impito, sima size miore, te aimesamni, dure ponerebo yore zama. Da usa rapa, Heiran et isori aimesamni, toamha, wa asune. Tati tetazara sina te damlemena hana amatawa tazara ni ane. Waimba pito rihemno simono, daimba pito sima sizemna, samran ta waireptuiwa, durepona bo hansire, waireptuiwa, anuniha, matou a wastewit tere, waireptuzahore, riwasu tunizra, monozevi zama, ane te damlemena hana, ama Tava Tazarani. Agora eu quero ouvir os irmãos falando em Chavante. Então eu, João, em português não aparece. Aparece, então vi. Ele não fala, eu, João. Tá? Em Chavante fala, então eu, João, vi a multidão. E são esta palavra que eu quero deixar para os irmãos, que o povo chavante, outros povos indígenas, foi comprado pelo sangue do Cordeiro, que morreu naquela cruz. E essas tribos, para ser alcançado, Deus conta comigo, com você e com cada um de nós. Não só conta para quem foi chamado para ser missionário. Deus não conta não somente com o pastor que vai pastorear a igreja. É o seu testemunho que fala mais alto do que leva a Bíblia na porta da casa de alguém para falar, evangelizar, ou falar do amor de Deus. Então, Deus conta com você, comigo e com cada um de nós. Então, que Deus esteja nos abençoando nesta manhã. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. E nós vamos passar o vídeo e as fotos também. Já passou as fotos? Então, só os vídeos, então. Passou o vídeo? Só... E as mulheres dançando, só que eu não fui que essa aí é uma dança adaptada, não é original da tribo Chavante.
Agora os homens carregando a tora. Nós vamos ter essa corrida e desse tamanho a tora que nós temos para carregar hoje à noite lá no Ieda. Então, os homens têm que carregar correndo. Dependendo da resistência, tem que repetir várias vezes até chegar na aldeia. Eles daqui já se preparando, os adolescentes para furar a orelha, porque carregam a marca, sai sozinho, não se encontra no recipiente aqui na cidade. Ó, furando. Com o osso de onça. O padrinho na boca, segurar. Não pode cuspir, engolir, pode segurar. Isso é de manhã cedo, 6 da manhã. Os adolescentes ficam na casa do padrinho carregando trigo. Compromisso que a menina faz com o rapaz e essa menina um dia vai se casar com esse rapaz. Esse compromisso não se quebra. De novo a noiva se casa premiação para o refrigerante e a menina elas aí pegando os vivos no rio. Os carregando a lenha, ainda carrega criança no braço, os primos. Ano passado. Esse é o nosso projeto da igreja no bairro. Então são essas fotos. Se tem mais alguma coisa? Então canta primeiro. Aí alguém, se quiser fazer alguma pergunta, já começa a pensar aí. Porque se quiser fazer alguma pergunta sobre a etnia dos Zezito, pode fazer algum costume, alguma coisa. Né, Zezito? Nós vamos cantar no idioma chavante com os meninos para eles aprender já desde cedo também. Eles entendem mais português do que o meu idioma. Eles entendem o meu idioma, mas eles não falam. Tá? Quando eles não entendem, eles procuram o que pegar, o que estou pedindo para eles no idioma. Então, eles vão aprender. Mas eu acredito que eles obedecem mais no chavante do que no português. A gente vai cantar primeiro em português e depois vamos cantar no idioma. Esse foi o primeiro cântico que eu aprendi quando eu cheguei na aldeia. Esse corinho é para as crianças, mas serve também para o adulto. Então, serve para todas as idades. Vamos fazer. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, 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 enquanto todos pensam que estão mortas, enquanto todos pensam que estão mortas, vai nascendo, brotando e crescendo.
Ropoto, ai meme, romia mare. Desawaptana, waptana, waptana. Ropoto, ai meme, romia mare. Desawaptana, waptana, waptana. Matou amar as tretas aranidana. Matou amar as tretas aranidana. Matu aptara, matu podo, matu predo. Matu aptara, matu podo, matu predo. E lá a gente canta com os sinais. Porque o português, eles não conseguem cantar como a gente canta no chavante. Até a questão da dicção também, para nós que somos brancos, não sai pelo nasal como o Zezito fala tão perfeito. E agora as crianças, eles ensaiaram a música, estavam cantando muito bem lá no banheiro. Vamos lá agora apresentar aqui com o pai, os três. Vamos lá? Aí agora a mulher chavante, né, não pode participar, só os homens. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Zezito? Só para esclarecer, irmãos, o Zezito é ordenado pastor para o trabalho indígena. O Zezito é pastor ordenado. Você vai estar nesse encontro lá? É? Tá. É preciso estar. Quanto vai ser? Quando a data? Outubro. É preciso programar para estar lá e o conselho vai liberá-los para irem nesse encontro. Eu acho que é muito importante. É o encontro de pastores indígenas. É isto? Tá. Pastor Ronaldo Lindora que organiza esse trabalho. É pastor presbiteriano de um peso internacional de missionologia. O Henrique Terena. Ótimo. São dois grandes ícones de missões no Brasil. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta lá? Ô irmão Melo, leva o microfone. Isso. Fica você com o microfone para responder. Até quantos anos os índios vivem? Até quantos anos os índios vivem? Depende. E antes da civilização, até eles não morriam de doença, eles morriam já de idade. Alguns não andavam mais e
era carregado e eles morriam já de idade. Hoje, da minha idade ou menos, o pessoal morre cedo. Então, um deles é meu pai, se Deus quiser, ele faz 105 anos, agora 7 de julho, mas a tia dele é viva ainda, a tia do meu pai. Então, isso eu não sei dizer a idade dela, mas é mais do que meu pai. Então, ela é a caçula da mãe do meu pai. Então, ela é viva ainda. Então, vive mais, dependendo da saúde. Como que é Deus em Chavante? Deus. Só que Deus, para nós, em Chavante, pode ser Oroptoá, que é o Criador. Oroptoá, ele rima Simono, eterno. Então, em português, pequenininho. No idioma, é rima Simono, eterno. Oroptoá é Criador. O que os índios comem? Hoje, atualmente, os jovens, eles não querem mais fazer roça. E 20 ou 30 anos atrás era uma roça coletiva. E depois eles faziam roça, derrubavam o mato, depois cada um pegava um pedaço para plantar. O que eles comiam era tudo natural, assado na hora, feito na hora. Se for a caça, eles assam na hora para comer, mas pode assar para guardar, mas não estraga. Então, a comida mais preferida, há alguns anos atrás, era mandioca. Eles plantavam milho, tinha abóbora, e feijão ainda não conhecia. Só essa planta que eles plantavam, mandioca, milho, até o cará do mato mesmo eles plantavam. A comida era essa. Hoje é tudo supermercado. A caça, se for pesca, é açougue. Tem animal selvagem perto da sua tribo? Tem, onde meus pais moram é o Cerrado, onde tem muita onça e tem porco do mato que é bravo também. E outros tem o sucuri. Tem mais, mas tem sim. Como os índios caçam? Onde eles caçam? No mato. Então, essa flecha que eu estou carregando, alguns anos antigamente, servia para trazer caça para casa, servia para defender a tribo, para guerrear contra para quem está invadindo a aldeia deles. Então, era para matar outra pessoa também e trazer a caça, e para pescar também. Então, hoje, eu carrego só para carregar. Não faz nada, nem caçar, nem pescar, nem matar outro. Zezito, Oi. hoje em dia, na data de hoje, ainda carregam aqueles de moça em casamento? Sim, essa corrida que passou, o pessoal faz corrida no dia a dia, ou no final de semana. Agora, para pedir em casamento entre o chavante, é o pai da menina que chega até na casa do pai do rapaz para combinar, ou para conversar que a filha dela um dia vai se casar com o filho daquela família. Então, se eu tenho 2 meninos, se alguém chegar, se a criança tem 12 ou 3 anos, os meus filhos vão ter que esperar ela crescer e um dia se casar. Então, era assim. E no meu caso não foi é bem diferente. Eu não tive essa oportunidade, né? Mas eu tive oportunidade fora da minha aldeia, bem longe. Né? O que os índios faziam? O que eles faziam? Tinha muita festa, tinha muita caça,
E quando eles plantavam para madurar o milho, eles não ficavam em casa esperando para madurar o milho. Eles saíam para caçar. Passavam uma ou duas, 3, 4 semanas caçando e depois voltavam para a aldeia. Vou fazer uma pergunta para o pastor. Sim. A tribo Tupi-Guarani, ela desenvolveu no Evangelho? Isso eu não sei responder, mas tem... Alguns já não existem mais. Tem Guarani, sim. Tupi-Guarani. Tupi-Guarani eu não sei, não tive a oportunidade de conhecer, mas tem Guarani que fica em Mato Grosso do Sul. Guarani e o Kaiowá. Mas onde a Igreja Presbiteriana trabalha em Dourados com essa tribo. 2 tribos, Kaiowá e o Guarani. Porque eu morei 2 anos com eles do sul de Mato Grosso, na região de Eldorado, Sim. E ali Iguatemi. E eu creio que deve ter mudado bastante, né? Os Guarani e os Kaiowás ainda, eles ouviram a palavra de Deus, sim, mas assim, de ter um compromisso mesmo, ainda estão a caminho. Está a caminho. Então tá bom. Obrigado. Ô Zezito, a questão de casamento, na hora que vai escolher, né, existe uma preocupação com relação a não ter parentesco próximo? Como é que é isso? Porque a gente vê que todos não tem nenhum problema assim. E aqui os brancos, quando há um casamento entre primos, por exemplo, a possibilidade da criança nascer com problemas físicos e tudo é grande. Vocês fazem algum controle disso lá? Ou como é que é isso lá? Eu vou falar da nossa aldeia. Então, da nossa aldeia tem os meus sobrinhos que casaram com os primos mesmo, de primeiro grau. Meu irmão é irmão da minha irmã, só que eu chamo meu irmão, ele é da minha tia, então eu não é igual entre o branco, que se meu pai tem 2 esposas, eu vou chamar ele de primo. Não, eu chamo ele de irmão. Então, os primos se casaram, mas até agora não tem nenhuma criança com defeito, com deficiência. Então, tem alguns, é raro ter. Mas existe sim. Mas hoje, para não perder o rapaz e ir embora para outro lugar, então eles casam com o primo. Né? Aí quebra o trato. Né? Aí quebra o trato. Aí, antigamente, quando o rapaz se casava com outra moça, o rapaz apanhava da ex-sogra. Né? E apanhava mesmo, nem o pai não se metia. A sogra tem o direito de bater no ex. Não, antigamente não. Antigamente não. Só se for no último caso, só se a menina não quiser, o rapaz, o menino. Hoje em dia tem, mas não é como antes. Né? Oi, Zezito, bom dia. Eu queria saber a respeito do corte do cabelo de vocês. Quando que pode cortar o cabelo? Quando que pode? Quando cresce, aí pode cortar. Mas, assim, o corte nosso é esse daí que eu estou. Então, sempre é o cabelo grande, mas hoje os jovens, eles não usam cabelo como estou usando. Eles cortam bem bonitinho, passam o gel, bem... Zezito, qual o significado da pintura no seu corpo? Essa pintura pode ser... Eles vão para caçar, para andar no meio do mato, ou eles vão carregar a tora, que vocês viram no vídeo. Se eu quiser pintar como os meninos, posso pintar. Se eu quiser só de vermelho aqui na barriga, pode pintar. Então, o significado é para a festa, né? Ou quando vão para outra aldeia, até ele se pinta para chegar mais bonito. E dependendo da festa, eles usam a pena aqui na cabeça, como eu estou usando. Isso daí é algodão, não é... Como por aqui não tem, estou adaptando. E a pintura para guerra? Para guerra, não é qualquer um, mas eles tomam raiz para ser corajoso, para enfrentar. Tem
Tem diferente, ou tudo de preto, ou bem o vermelho também. Então, como você não fez as formas de pagamentos? Em dinheiro ou em troca de favor? antigamente, o casamento era uma coisa que não, entre os menores não se falava. Só se falava entre os adultos. Então, nem comprava, nem trocava. Então, para nós, entre o chavante e o casamento, a família é uma propriedade. Então, eles cuidavam tanto da parte da esposa, os avós materno, paterno. Então, a criança era bem cuidada. E o casamento entre o chavante, no tempo do meu pai, não se trocava. E meu pai se casou com a minha mãe, porque o pai dele queria que ele se casasse com a minha mãe. Então, se o pai dele não quisesse que ele se casar com a minha mãe, ele não se casava. Então, ele obedeceu o pai. Ele foi escolhido para minha tia, que já é falecida. Então, casou primeiro, depois segunda. Isso. Aí ele casou com duas irmãs? Ah, tá. Tá, então está dizendo aqui, por isso que ele casa com a mais nova, a mais velha. A mais velha, a mais nova cuida dele depois que ele estiver mais velho. No caso do meu pai, como a minha tia faleceu... Aí casou com a outra. Não, já era casado, já era com as duas. Tá. A mais velha faleceu com 96, e a minha mãe está beirando 80, né? Ah, tá, a segunda, que é a sua mãe. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pela maneira como Deus tem feito na vida do Zezito, da Aninha, dos meninos. Ó, se você quiser um genro chavante, aproveite e converse com o Zezito. Hein? Eles são bonitos, esses meninos. Né? Quiser um índio, tem ali entre os dois, tem um que é mais índio que o outro. Né? Então, bate um papo com o Zezito, Zezito. Tem as meninas bonitas por aí, Zezito, ó. Vamos orar, irmãos, vamos colocar em pé. O Wagner também, da irmã Vani, está passando agora por uma cirurgia. Então, vamos estar orando também para que Deus esteja abençoando esse momento de cirurgia do Wagner. Pai amado, nós queremos louvar o Senhor pelo teu evangelho ter alcançado as etnias indígenas, nações étnicas. Obrigado, Deus, pela salvação do Zezito, pela preparação dele na palavra do Senhor, na palavra da vida. Obrigado, Deus, pela Aninha. Obrigado pelos meninos. Obrigado pelo ministério que eles fazem na vida dessa igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem abençoado-os de uma maneira muito especial também nas escolas da nossa cidade todos os anos. Para de novo, Senhor, trazer à memória essa cultura dos primeiros habitantes da terra dos Brasis. Obrigado, Deus, pela bênção de tê-los aqui nessa manhã, de podermos ouvir um pouco da história dos chavantes e da vida desses queridos irmãos. O Senhor continue a abençoá-los e derramar sobre eles a tua graça. Obrigado, Deus, também por estarmos aqui nessa manhã para
glorificarmos o teu nome, agradecê-lo pela semana que passou, buscar do Senhor sabedoria para essa próxima semana. Queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor a vida do Wagner. Que o Senhor esteja, ó Deus, com toda a equipe médica nesse momento, que ele está passando por essa cirurgia. Dê a ele, ó Deus, a presença real do Senhor na sua vida e que ele passe esse tempo de enfermidade, de recuperação, de cirurgia, de recuperação, debaixo do paternal cuidado do Senhor. Deus, sê conosco no estudo da tua palavra agora, que o Senhor nos oriente, direcione, ó Deus, todas as classes debaixo do cuidado paternal do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela bênção de poder tirar um tempo para ouvi-lo em comunidade. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. As classes, irmãos, podem sentar, as classes de crianças devem descer e adolescentes, os jovens ficam. É isso, adolescentes? Isso. Então os adolescentes descem e os jovens ficam. Falar em missionário, o Felipe está conosco também. Seja bem-vindo, Felipe. Quanto tempo faz que você veio da África, Felipe? 6 anos. Quando o Felipe veio da África, ele trouxe para mim uma muda de baobab de jardim. Não cresce como o baobab, o príncipe do Senegal, né? Mas ele fica pequenininho. E durante esses 6 anos, eu aguei aquele baobab, deixei aquele baobab lá, e ele agora está com 3 lindos botões de flor. É um negócio muito lindo, viu, Felipe? Você precisa de ver. Então, eu usei essa figura no casamento sexta-feira passada, de que a gente precisa de cuidar e seremos surpreendidos depois com os resultados. Cuidar um do outro e pode até demorar muito tempo, até que você veja os botões aparecer. Tão lindos, viu, Felipe? Depois vai ter um lugarzinho lá no jardim do Bet Shalom, o seu presente lá. Tá bom, querido? Irmãos, nós estamos falando sobre liderança servidora. Estamos fazendo isso porque dia 15 de maio nós vamos fazer eleição para presbíteros. No segundo semestre nós teremos eleições para diáconos. Então nós estamos buscando na palavra de Deus o paradigma de liderança. Hoje nós temos um trabalho bem intensivo com relação à liderança, mas a liderança, o conceito de liderança do mundo é diferente do conceito de liderança bíblico, espiritual. E às vezes, como nós estamos interpondo, mesclando a liderança espiritual com a liderança do mundo, nós estamos perdendo a essência da liderança espiritual. Nós estamos hoje vendo que nós temos uma influência muito forte da liderança do mundo dentro da igreja. E por isso nós estamos perdendo o sentido de se ser igreja, estamos buscando mais parecermos com empresas do que com um organismo vivo. A igreja não é uma empresa. A igreja não precisa de gerentes, muito menos de gerentes
de eventos. A igreja precisa de líderes espirituais, porque a igreja é um organismo vivo. Por isso que é chamado corpo de Cristo. A igreja, ela não deve parecer em nada com a realidade de uma empresa lá fora. A igreja, ela tem a ver com a realidade espiritual. E se nós formos dirigir a igreja como empresa, ela perde o sentido de ser. Por exemplo, se nós formos trabalhar a nossa liderança por produtividade, está errado. Eu não estou aqui para produzir, até porque eu não posso produzir nada. Esse é o conceito. A vida de Deus, ela não é produzida na vida das pessoas por mim. Ela é produzida na vida das pessoas pela ação do Espírito Santo. Eu não posso ficar correndo atrás das pessoas para segurá-las na igreja. Porque quem segura as pessoas na igreja é o trabalhar do Espírito Santo, é a conscientização do Espírito na vida das pessoas. Eu preciso de ter uma visão espiritual da liderança. E às vezes a gente, quando vamos eleger presbítero, a gente elege pessoas pelo status dela. E às vezes essa pessoa não tem as características espirituais para ser líder espiritual. Ela pode ser uma boa empresária, um bom empresário, um bom executivo, ela pode ser um bom gestor lá fora, mas ela pode não ser espiritualmente um bom gestor. Nós precisamos, irmãos, fazer exatamente o que a Bíblia diz, quando formos pensar em liderança. E nós estamos falando sobre liderança servidora. O princípio da liderança espiritual é um princípio de serviço. Nós precisamos servir. Estamos aqui para servir e não para ser servido. Então, aquela coisa de que eu preciso ser servido, isso é do mundo. O chefe chegou. Não existe isso na igreja. O chefe é Jesus Cristo. E todos os outros são servos. E o próprio Jesus se posicionou como servo. Onde nós estamos? Estamos em Marcos capítulo 10. Pegamos um texto do convívio particular de Jesus, do seu grupo de discípulos, para pensarmos um pouco sobre as sinalizações do que pode acontecer e daquilo que deveria acontecer no meio do povo de Deus. Marcos 10, do verso 35 até o verso 45. Vamos fazer, irmãos, essa leitura alternadamente, para ficar bem fixado nos nossos corações o cerne do texto. Então se aproximaram dele, de Jesus Cristo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo,
e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas entre vós não é assim. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. O que já vimos até agora? Vimos que Tiago e João tiveram uma atitude errada. E com arrogância, com desejos pessoais, anelos pessoais, aquela ansiedade de ser destaque, ser o alvo dos holofotes, os levaram a fazer essa besteira, a pedir a Jesus algo que Jesus não deu. Não deu porque Jesus sabia que esse lugar era um lugar que não competia a ele distribuir. Até porque servir a Jesus não é para se tornar importante. O que eu acho interessante, irmãos, domingo passado, eu terminei de fazer isto, de ministrar, e tinha aqui uma pessoa visitando a igreja. Um oficial do exército. E ele chegou aqui, me desafiou, por que eu não o apresentei? Eu fiquei extremamente aborrecido com isso. Agora, isso é natural da igreja. A igreja é assim, irmãos. E graças a Deus que não é na sua maioria. Ele disse que era presbítero, que ficou muito chateado, que não deveria ir embora porque não foi apresentado. Eu disse, o senhor não entendeu nada do que eu ensinei nessa manhã. Quase que eu disse para ele, a sua patente só serve para o exército. Não para quê? Mas eu não disse. Eu já tinha dito um punhado de outras coisas. Mas eu fico pensando, irmãos, como que é que a gente não compreende isso? Eu não estou falando de leigos, eu estou falando, às vezes, de liderança mesmo. Quando a gente vai para o presbitério, quando a gente vai para uma reunião onde só tem liderança, aonde ali deveria ser o padrão, a gente vê essa arrogância, essa prepotência, essa questão de ser reconhecido. Eu não preciso ser reconhecido por nada, irmãos. Até porque eu preciso de dar àquele que me enviou todo o reconhecimento. Por isso que Jesus diz de João Batista, que não há nenhum nascido de mulher maior do que João Batista no reino de Deus. Quando João Batista estava perdendo os seus seguidores, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ou seja, é a ele que vocês devem seguir. Ou seja, em todo momento, eu e vocês devemos conceber que os holofotes não é para mim, para você. E a gente precisa, não é só uma questão de
de sermos líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, mas nós fomos chamados para sermos servos. E servos leigos são exatamente os servos que são chamados, escolhidos para ser os servos líderes. Tiago e João, eles não entenderam nada. E por isso que suscitou entre aqueles que já tinham percebido a realidade de Deus, os outros 10, suscitou uma discussão. E eles começaram a se pegarem lá. E aí o que Jesus faz? Jesus pega ambos os lados e traz para junto de si para acertar o plano de caminhada. Isso que Jesus faz. Momento que houve discrepância, perspectivas erradas, Jesus traz para junto de si e diz: entre vós, não é assim. Então, por isso, irmãos, que eu creio que o modelo de gestão da igreja, do Senhor Jesus Cristo, e o dia que a igreja entender isso, ela vai fluir com leveza. Nós ainda não fluímos, a IPA não fluiu, não aprendeu. E dificilmente nós vamos arrancar isso da nossa estrutura eclesiástica. A igreja não pode, irmãos, ser dividida entre sexo e idade. A igreja não pode ser dividida em presidentes, vice-presidentes e secretários. A igreja deve ser dividida em dons e ministérios. Todos servindo com algo que não é deles, é algo dado. O dia que eu entender que, se eu sair de debaixo da fonte, eu sou uma lata vazia e furada. O dia que eu entender isso, não vai haver arrogância. Não vai haver, porque eu fiz. Eu fiz absolutamente nada, irmãos. Ninguém que fez alguma coisa para o reino, fez por si mesmo, ou da sua própria capacidade. Até pode arrogar isto. Até pode querer puxar isso, porque eu. Não, que eu o quê? O reino só se faz com a realidade de Deus na vida da pessoa. Senão não faz. Então, quando Jesus chama para junto de si, ele quer dizer que a visão do mundo de liderança não é a visão de liderança de Deus. Jesus não pensa assim, que deve-se ter uma hierarquia, alguém que manda e os outros que obedecem. Para Jesus, se quer ser grande, não no conceito do mundo, mas no conceito do reino, sirva. Eu disse essa semana passada ao conselho que às vezes nós perdemos, irmãos, na nossa formação. O médico é aquilo que ele teve como formação. O dentista é aquilo que ele teve como formação. Igualmente o pastor. Eu tive o privilégio de estar numa época no seminário em que o doutor pós-doc em Tel Aviv, no Mackenzie, em Jerusalém, em Amsterdã, em Berlim, foram meus professores. E estes homens levantavam a mão assim e diziam: o privilégio meu e de vocês é de ser capaz.
servo. Reverendo Francisco Leonardo Scalvik e reverendo Hans Neumann eram os grandes ícones intelectuais da igreja presbiteriana, na época que eu estava, eram meus professores, e os homens mais simples e mais servos que eu vi até hoje foram esses dois homens. Reverendo Francisco Leonardo tirava-nos da classe para levar para debaixo do pé de manga, para nos ensinar grego lá debaixo do pé de manga. Andava de bicicleta. E você se sentia extremamente inadequado ao conversar com ele. Não pela sua cultura, mas pela realidade da presença de Deus na sua vida. Formação. Servo. Por mais culto que você seja, ainda seja servo. Por mais doutorado que você tenha, ainda seja servo. Por mais idiomas que você fala, ainda seja servo. Somos chamados para sermos servos. Não para sermos servidos. Pastor com carro blindado, pastor com segurança, não é o conceito bíblico. Porque o dia que eu precisar de segurança, de carro blindado, eu não sou mais servo. O dia que as pessoas não tiverem mais acesso a mim, eu não sou mais servo. O dia que eu não buscar as pessoas, não importa que cor elas tenham, que carro elas dirigem, onde elas moram, o que elas vestem, como elas cheiram, eu deixo de ser servo. Eu sou servo. O conceito de servo, a definição de servo do mundo não é a definição de servo, a definição de Jesus Cristo, de líder, aliás. A liderança lá fora exerce autoridade. Domina sobre. A senhoria-se dos outros. Aqui não. Aqui todos somos servos. E quando nós olhamos para isso, irmãos, eu quebro a minha arrogância. Eu não vou desafiar o pastor porque não me apresentou. Eu não vou desafiar o pastor porque eu não fui destacado na hora dos louvores. Eu sou servo, que problema tem? De ninguém ter me visto, ninguém ter me cumprimentado. Domingo que vem eu vou estar aqui de novo. Sou servo de Deus, não da igreja. Serve, irmãos. Só serve servindo. Se ele não serve para servir. Esse é o conceito bíblico. Terceiro lugar, o serviço, irmãos, é a medida da liderança cristã, determinada por Jesus Cristo. Se eu sirvo, este é o paradigma que afere a minha posição como servo. Se eu não sirvo para ser servo. Esse é o paradigma. Pastores, presbíteros, leigos, precisamos todos nós aprendermos a nos tornar servos, a fim de sermos grandes. E isso não é uma referência para grandeza e notoriedade no mundo, mas é para uma grandeza referida aqui, que é o significado aos olhos de Deus, o nosso Senhor. Irmãos, pensam João Batista, o ermitão, irmãos.
Camarada que vivia comendo mel, vestido de pele de animais. Pense nele. Ninguém tem uma plaquinha dizendo ao grande servo, pastor João Batista. Não, é Jesus que disse. Tão servo que ele diz para Jesus, eu sou indigno de desatar as tuas sandálias. Conceito que ele tinha diante do seu Deus. É disso, irmãos, que nós estamos precisando hoje. De grandes servos, grandes aos olhos do Senhor. E estes vão ouvir assim, muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, esta é a minha grande faixa de chegada. Não adianta nós termos lauréis por termos pastoreado, por termos conquistado, por termos sido isso, sido aquilo outro, se não chegarmos lá nesse dia e o Senhor da igreja dizer assim, muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Jesus disse que se quisermos ser grandes, devemos ser servos de todos. Se alguém quer ser primeiro, o primeiro será o último. Eu fico pensando, irmãos, como que a gente quer ser o primeiro em tudo? Alguém já disse que o segundo lugar não tem placa em ruas. Nós achamos que o presidente é que manda, o vice. Isso é um conceito cultural. Aí Jesus diz, não é o segundo, é o último que é grande. Todos depois de mim. Isso requer um conceito, uma concepção de se ser servo. E precisa acontecer isso na igreja, irmãos. Se você é um servo, então você verá a grandeza do reino de Deus. Usufruirá disto. Agora, se você não é um servo, aproveite, porque a grandeza sua está com o tempo contado. Contado. Irmãos, ontem eu estive com um amigo. Fiquei quase 2 horas com ele ontem. Um homem jovem que tem um mundo de dinheiro. Ele disse para mim assim, pastor, Salomão estava certo. O senhor aponta um alvo, chega lá. Quando o senhor chega lá, o senhor olha para frente e diz, e por que não chegar mais um pouquinho? Quando o senhor chega lá, o senhor vê a colina. Quando o senhor vê a colina, o senhor sobe lá. Quando o senhor sobe lá, o senhor olha para o vale e diz, por que não conquistar tudo? Tudo é vaidade. Eu disse para ele, meu irmão, como eu me alegro. Porque você ainda é jovem e tem esse conceito do Senhor. Pare. Pare. Busque a grandeza de Deus. Porque senão vai ser só essa. Só esta grandeza. Martin Luther King
disse o seguinte, irmãos: qualquer um pode fazer grandes coisas para o reino, simplesmente porque qualquer um tem a capacidade de servir. Você não tem que ter um diploma universitário para servir. Você não tem que fazer o seu sujeito e verbo concordarem para servir. Você não tem que saber a teoria da relatividade para servir. Você não tem que saber a segunda teoria da termodinâmica para servir. Você não tem que saber a terceira lei de Mendel para servir. Você não tem que saber a terceira lei de Newton para servir. Você só precisa de um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. E aí, é só servir. Só isso. Só servir. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que ele deixou o modelo. A liderança servidora, ela é modelada pelo paradigma do viver de Jesus Cristo. Todas as vezes que você quiser aferir se a sua caminhada está de acordo com o modelo de Jesus Cristo, é só buscar na palavra e nós veremos isso. Jesus usou a si mesmo e seus próprios atos de serviço como exemplos para serem seguidos. Sempre que desejamos conferir e compreender a liderança servidora, tudo o que temos que fazer é olhar para Jesus e ver como Jesus viveu. João capítulo 13, verso 3 a 5, diz o seguinte: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltará para o Pai, para Deus, levantou-se no meio da ceia, tirou a sua vestimenta, o seu sobretudo, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus sabia que ele tinha o poder do universo nas mãos. O texto referenda isto. Jesus sabia que o Pai havia lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Mas ele recusou a usar esse poder para infligir ou controlar os seus discípulos. Jesus não usou nenhum dos seus atributos como Deus, nenhuma da sua autoridade, nenhuma faceta da sua autoridade cósmica para subjugar qualquer um dos seus seguidores. E nem para se livrar da cruz. Em demonstração do seu amor abnegado, da sua servidão, ele abaixou-se e lavou os pés poelentos de todos os seus
discípulos. Isso é serviço do mais simples, serviçal da casa. O zero à esquerda de todos os que serviam na casa. Era uma atribuição do servo mais servo de todos os servos. Jesus fez isso. Em João capítulo 13 ainda, verso 15, Jesus afirma, relembra sobre esse lava-pés, dizendo, porque eu vos dei o exemplo que você deve fazer como eu fiz a todos vocês. Jesus exemplificou a liderança servidora e o seu exemplo é o que devemos seguir. Jesus Cristo ensinou-nos como servir. Agora é fácil, irmãos? Não é fácil. Primeiro porque a gente gosta de ser destacado. Algumas instituições, isso é evidenciado. Por exemplo, eu tenho na família 4 pessoas envolvidas com o exército. Eu tenho de Shem, que é o primeiro abraço do general, que é o meu concunhado, e tem um cadete, que ainda está na Universidade Militar, meu sobrinho. Se porventura qualquer um daqueles de patentes mais baixas, do que o Marcos, do que o Diógenes, do que o Lucas, passarem por eles e não baterem continência, eles podem ser presos. Irmãos, pense vocês, um crente adestrado num contexto deste. Como é que ele vai ter o conceito de servo? Não vai. Quando nós vivemos num tempo em que a liderança pastoral puxa para si, nababescamente, destaques tremendos, como conseguir colocar na vida desses novos o conceito de servo? Não de gerente, não de chefe. Se não gostarem, vai embora. Não é assim. Se não gostar, fica, porque a gente pode caminhar juntos, ainda que, diferentemente, tenhamos opiniões ou visões diferentes. Mas esse é o modelo bíblico, irmãos. Qualquer organismo, igreja do Senhor, que queira usufruir plenamente do cuidado e do carinho do Senhor, precisa viver assim. Precisamos de pastores e presbíteros que sejam servos, a fim de que respeite os outros servos. Pastores presbíteros que precisam serem servos, para que eles possam entender que todos estão no mesmo níveis, ou no mesmo nível de servos. Ninguém é maior no reino. Voltando a repetir aquela frase do filósofo Mané Rodrigues: o importante na igreja é não ser importante. O único que tem importância na igreja
é Jesus Cristo. Porque Ele morreu por ela. Ele deu a sua vida por ela. Esse é o mais importante. Eu e vocês somos servos. Simplesmente servos. Eu estou indo como servo e outro servo vai chegar. Simplesmente assim. Nada mais do que isto. Um servo sai, outro servo ocupa. E nada que o servo anterior fez, o fez para si. É assim que precisa ser. Porque foi para isto que eu e vocês fomos chamados para servir. Domingo que vem, nós vamos analisar 6 princípios da liderança servidora. Como é que eu detecto isso no transcorrer dessa liderança? E que Deus nos abençoe ricamente, a todos nós, a mim e a você, para que possamos entender isso. Quando entendermos isto, irmãos, você vai ver a leveza de servir ao Senhor. Eu sempre digo, irmãos, que quanto mais cedo nós aprendemos isto, menos peso você carrega. Menos peso você carrega. Simplesmente servir. Com o seu dom, você não precisa carregar nada que você não tenha o dom para carregar. Sirva a Deus com diligência, com dedicação, no lugar que Deus te colocou. Servir com amor. Não há maior amor do que o amor de Jesus Cristo, que serviu. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Pense nisso, irmãos. Quando passar pela sua cabeça querer dominar, lembre de Jesus Cristo. Vamos colocar em pé e vamos orar mais uma vez. Pai amado, há na nossa natureza, Deus, carnal, a busca por destaque, para o primeiro lugar, para ser o chefe, o manda-chuva. Mas nós entendemos, ó Deus, através da Tua palavra, que entre nós, enquanto igreja, povo do Senhor, não é assim. Aquele que serve é que é grande aos teus olhos. O primeiro é o último. O que a todos servem primeiro. Deus querido, nós precisamos do intensificar do Teu Espírito Santo na nossa alma, para que isso brote da alma para fora. Para que as pessoas, Senhor, vejam como viram em Jesus.
o Filho do Deus eterno, o Senhor cósmico, soberano sobre todo o cosmos, servindo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque somos chamados para servir. E não há peso em fazermos isto. Acompanhe-nos, ó Deus, para casa. E abençoe-nos durante todo o restante do dia. E à noite, ó Deus, dê-nos a oportunidade de novo para estarmos aqui em celebração ao Deus das nossas vidas. Pai querido, nós queremos continuar na Tua presença pelo nosso país. Nós queremos, ó Deus, ver um país livre da corrupção, da mentira, da roubalheira, da injustiça. E nós precisamos, ó Deus, que o Senhor interfira. Que nenhuma manipulação obstrua o mover do Senhor. Te clamamos, ó Deus, pelas eleições municipais, que ainda está calada, mas que vai acontecer em outubro. Que o Senhor mova os araraquarenses para uma nova perspectiva política, para uma nova realidade, caminhada política, ó Deus. Porque nós sabemos que a política influencia tremendamente o nosso país. Por isso, Pai, nós intercedemos que o Senhor esteja conduzindo-nos a homens e mulheres competentes, capazes, íntegros, para colocarmos no governo político. Obrigado, Deus, por todos que aqui estão, todas as famílias aqui representadas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem projeto para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Eu só quero apresentar, irmãos, a Jaque. Eu falei do Rodrigo domingo passado, domingo atrasado, e muitos dos irmãos não conhecem a esposa do Rodrigo. Jaqueline, fique em pé, filha, por favor. Jaqueline, juntamente com o Rodrigo, estão agora aqui, vieram de Curitiba. Você é dentista, Jaqueline? Então, mais uma dentista aqui entre nós. Então, sejam bem-vindos, queridos. Que Deus abençoe vocês nessa temporada entre nós. Alguém está apontando aí? Sim, meu irmão. Seu sobrinho. Fique em pé aí, a turma. Olá, que Deus abençoe ricamente. Tem mais alguém? Apresente. Você que está perto, Felipe, você já é de casa, seja bem-vindo. Mais alguém próximo a você aí? Que Deus abençoe, um bom almoço, dê um forte abraço em cada um. Em nome de Jesus.